A gente teve esse primeiro painel de abertura. Agora vamos trazer três visões importantes aí sobre visões externas, relativamente externas, mas setoriais, que é o João Dineg, que é o diretor de inovação da FINEP, que é um dos pontos centrais aí, voltou a recuperar a relevância que teve em outros momentos. O Luiz Albert, né? Precisando já vem aí. E o Pedro Rossi, que é jovem professor da Unicamp, que estou fazendo trabalhos muito relevantes aí sobre a questão do mercado especulativo. Eu vou passar a palavra ao João, que vai ter que... O Luiz Albert, que é presidente da Bimax, provavelmente a mais dinâmica associação aí de empresarial, aí pegando, não sei, uma faixa muito ampla aí de empresas médias. Eu passo a palavra ao João Dineg, que vai ter que sair um pouco mais cedo por conta de compromisso, né? Olha só. Obrigado, Nacido, pelo convite. Para nós é sempre uma satisfação muito grande participar desse debate, principalmente com o tema que foi dado, o Brasil que queremos. Eu gostaria de sustentar uma ideia baseada em 4 argumentos principais. O primeiro argumento diz respeito à questão do momento atual que a gente vive. O Brasil, de fato, ingressou, na minha opinião, em um ciclo de desenvolvimento econômico de médio e longo prazo, e as implicações dessas mudanças serão sentidas nos próximos anos. Eu acho muito difícil ter uma reversão desse ciclo de crescimento, porque várias condições foram atacadas no período recente e elas continuam sendo objetivamente atacadas. A primeira delas diz respeito, evidentemente, a um consumo de massa, um ingresso no mercado de importantes, um número muito grande de pessoas, e o mercado é a chave do ponto de vista do processo de desenvolvimento. Mas a grande questão fundamental, que eu acho que talvez valia a pena o Brasil colocar um pouco mais de pitada para sustentar o crescimento de médio e longo prazo, seria refletir de que a sustentabilidade do nosso crescimento depende do Brasil ter alguns domínios tecnológicos que são importantes e estabelecer algumas metas para que a gente tenha um crescimento de médio e longo prazo sustentável. A continuidade do processo de distribuição de renda, no caso brasileiro, depende de ganhos de produtividade mais acentuados que são factíveis de serem obtidos com esforços de médio e longo prazo. Veja o seguinte, você tem um período inicial onde o crescimento da produtividade se dá pelo ganho do mercado, pela escala de produção das empresas e pelo ingresso desse enorme potencial de pessoas que antes estavam fora do consumo. Mas os ganhos de produtividade que a gente tem que ter para manter esse crescimento mais acelerado depende do Brasil investir mais em educação, em pessoas e em tecnologia. Aí que está a chave do crescimento. O Brasil investe muito pouco do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. Nós não chegamos, o ideal seria já estar emitido alguma coisa em torno de 2% de pesquisa e desenvolvimento como proporção do PIB, e nós estamos muito longe ainda de atingir essas metas. Teria que crescer alguma coisa em torno de 20%. Eu entendo que um país como o nosso, onde você tem diversas carências e é muito difícil às vezes você escolher aonde que você aloca os seus recursos. No entanto, que é importante ressaltar que a inovação ela está no centro do desenvolvimento de países centrais e ela está no centro do desenvolvimento de países em desenvolvimento. Não é à toa que nos primeiros momentos de crise internacional, os Estados Unidos, a primeira coisa que fez foi investir em conhecimento. A China está dominando o mundo, está dominando diversos processos por estar fazendo uma política tecnológica ativa, consistente e de médio e longo prazo. Portanto, do que veio da política industrial de 2003, da qual eu e o Alessandro participamos juntos da política de 2003, da PITS, o que veio de 2003 para diante, evidentemente era um país que tinha parado de discutir política industrial, a retomada do debate era difícil e naquele momento nós inserimos o debate sobre inovação de uma forma mais acentuada.
Foi nesse contexto, inclusive, foi criada a PDI lá em 2003, 2004, formulada, evidentemente, com um conjunto de pessoas da qual eu estava no Ministério, eu fazia parte, efetivamente, desse conjunto de pessoas que pensavam nisso. O que muda agora? O que muda é que, na minha opinião, há necessidade de uma seletividade muito maior das ações de governo. E essa seletividade implica em você investir cada vez mais de forma acentuada em inovação tecnológica, de tal forma que a gente consiga dar alguns saltos que são importantes no caso brasileiro. E essas oportunidades, elas surgiram a partir da crise internacional. Não é à toa que, de fato, uma parte importante de empresas brasileiras hoje estão, de fato, fazendo investimentos diretos no exterior, e obtendo alguns domínios tecnológicos no exterior que seriam importantes. Uma empresa importante, no caso brasileiro, está investindo no exterior para fazer uma engenharia reversa de uma turbina. Parece trivial, mas não é. Toda a engenharia que envolve você fabricar uma turbina é chave no processo, é uma das tecnologias chaves, porque ela, no caso brasileiro, porque ela permite você produzir turbogeradores que vão alimentar as plataformas da Petrobras e diversos outros no mercado que é de bilhões. Então, o que nós estamos, na verdade, verificando é que há um núcleo dinâmico, no caso da indústria brasileira, com capacidade e com vontade de assumir esses desafios. A FINEP vai iniciar um trabalho grande agora para mapear as 100 tecnologias chaves que o Brasil deveria dominar nos próximos 30, 40 anos. Nós nos inspiramos muito em alguns exemplos do que foi feito. A China fez isso em 2006, escolheu 100 tecnologias que ela apostaria do ponto de vista do seu desenvolvimento, a partir das suas condições, das suas capacitações. Para vocês terem uma ideia, esse trabalho realizado por chineses demorou 2 anos e meio, motivou inclusive uma comissão norte-americana e chinesa para estudar qual seria o impacto dessa estratégia chinesa sobre a competitividade norte-americana, e nós iniciaremos um trabalho grande para mapear quais são as tecnologias chaves que o Brasil deveria apostar nos próximos 20, 30, 40, 50 anos. Veja assim, eu sou de uma geração de economistas que eu tenho 43 anos, deve ser mais ou menos a mesma geração aí do Alessandro. Eu me lembro que na minha formação acadêmica nós discutimos muito estabilização econômica, modelos de estabilização, inflação, etc. O Brasil ele é um país que tem uma geração inteira de pessoas que parou de pensar o país de médio e longo prazo. E quando nós iniciamos um processo de discussão sobre uma estratégia de país, de nação, isso é uma geração nova que entra nesse debate. Então, o Nassif tem toda a razão quando ele identifica o seguinte: há de fato uma mudança que a gente que reflete nesses indicadores econômicos, etc., os indicadores objetivos da economia, da sociedade, de salário, emprego e renda, mas há uma mudança muito maior do que isso, que é o ingresso de uma nova geração de profissionais de diversas áreas, de economia, de sociologia, diversas outras, que começa a pensar um país de médio e longo prazo que antes não existia, porque você não tinha nem as condições objetivas colocadas efetivamente, mas também havia, de certa forma, um bloqueio para pensar um país de longo prazo. Bom, eu tenho essa é a primeira ideia. A primeira ideia é dizer o seguinte: a sustentabilidade do crescimento dependeria de mais seletividade nas ações e um pouco maior de foco, uma pitada maior no Brasil ter alguns domínios tecnológicos que são importantes. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia, eu gostaria de ressaltar o seguinte: o Brasil tem ainda uma relação investimento sobre o PIB muito baixa em relação ao que deveria ter. Ou seja, era importante que o Brasil conseguisse elevar a taxa de investimento com relação ao PIB para níveis de 22% a 23% do que é a produção, do que é o PIB, que seria reinvestido na economia. Agora, por que o Brasil ainda tem uma falta de investimento, essa taxa de investimento não avança a níveis que seria interessante avançar? Porque o investimento, ele na verdade, ele teria que ter um foco maior em mudança de uma base produtiva e industrial brasileira.
que ela começa a acontecer, mas com uma aceleração menor do que seria razoável, do que seria possível, do que seria razoável não, do que seria possível, do que seria factível no caso brasileiro. Por quê? Porque se você reforça seus níveis de investimentos em atividades que são de menor intensidade de conhecimento, a taxa de investimento ela cresce menor. Ou seja, você investir em ampliar a sua capacidade instalada para continuar fazendo mais do mesmo, você tem limites do ponto de vista do crescimento do investimento em relação ao PIB. Seria importante, desejável, um investimento maior na transformação da estrutura produtiva brasileira, e isso sim alavancaria de uma forma efetiva o investimento geral na economia. Deixa eu dar um exemplo microeconômico que é importante. Nós fizemos, quando eu sou servidor de carreira do IPEA, estou cedido à FINEP momentaneamente, mas quando eu estava no IPEA nós acompanhamos em torno de 14 mil empresas durante 10 anos. E nós acompanhávamos essas empresas em todos os seus indicadores de produção, emprego, tecnologia, comércio exterior, e nós começamos a identificar uma causalidade entre investir em pesquisa e desenvolvimento, investir em atividades criativas, contratar mão de obra de profissionais para pesquisa e desenvolvimento e aumento do investimento em ativos fixos da empresa maior do que aquelas que não investiam. Ou seja, existia uma relação de causalidade entre empresas que investiam em atividades criativas e investiam mais em capital físico. Ou seja, toda vez que a firma individualmente transformava a sua base produtiva, investia em conhecimento, ela necessitava reformular a sua linha de produção e aumentava mais do que as outras empresas que não faziam esses investimentos, os investimentos em ativos fixos. E nós identificávamos também que aqueles CNPJs que faziam processos de diversificação da produção, que é a raiz do processo de inovação, você, a partir das suas competências, produzir coisas que você não produzia, que este tipo de empresa investia mais uma proporção do seu faturamento do que aquelas que assim não faziam. Ou seja, o problema do investimento é investir no lugar certo. Investir no lugar certo, investir em atividades criativas, aumenta assim a relação entre investimento como proporção do PIB, porque transforma a base produtiva, o setor produtivo. Essa é a segunda ideia, uma ideia que na minha opinião é importante, porque nós identificávamos que empresas que investem em atividades criativas investiram 16% a mais nos 10 anos que a gente acompanhou essas empresas, ou seja, evidências substantivas de um grande número de empresas. E nós identificamos também a época que essas empresas não apenas investiam 16% a mais, como a taxa de crescimento da remuneração da sua mão de obra cresceu 23% a mais do que a remuneração daquelas empresas que não investiam em atividades inovadoras. Identificávamos também que, ao longo desses 10 anos, essas empresas cresceram 12% a mais do que aquelas que não faziam investimento, as suas exportações. As exportações cresciam a mais. Bom, isso, quando a gente foi fazer uma comparação internacional sobre isso, nós evidenciamos que isso era uma característica de uma realidade muito típica da economia brasileira. Nós fizemos os mesmos simulações, os mesmos resultados para todos os países americanos, latino-americanos, para o México, pegamos para a Espanha, inclusive, fizemos essas comparações, e a gente identificava o seguinte: o Brasil tem núcleo de empresas do setor produtivo brasileiro, empresas de capital nacional, com grande capacidade de aceitar riscos e aceitar desafios novos e de investir em atividades criativas. Não é razoável acreditar que o empresariado brasileiro não tem motivação para investimento em atividades inovadoras. Eu não sou partidário desta opinião, de que o empresariado brasileiro não teria um ímpeto inovador do jeito que gostaria. É evidente que existem, como todo, pessoas boas, pessoas que não aceitam tantos desafios, pessoas que aceitam mais desafios, mas evidentemente existe um núcleo de empresas com essa capacidade inovadora no caso brasileiro. Quantas são? Quais são essas empresas? Essas empresas estão distribuídas
toda a base produtiva brasileira, são em torno de umas 1.300 empresas, sendo que 750 delas têm laboratórios de pesquisa e desenvolvimento instalados em suas unidades produtivas. O que são laboratórios? São empresas que têm departamentos de pesquisa e desenvolvimento e que têm, no mínimo, um doutor ou mestre de áreas científicas como física, química, matemática, ocupado em áreas em pesquisa e desenvolvimento. Essa é uma realidade distinta da economia brasileira, que nos coloca numa posição intermediária em relação ao mundo. Nós não somos uma economia desenvolvida, porém nós não somos também uma economia em desenvolvimento que não investe em atividades criativas. Portanto, essa é a segunda ideia que eu gostaria de ressaltar, a ideia de que existe um grupo, sim, de empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento e que têm capacidade de ousar para inovar com maior intensidade de conhecimento. A terceira ideia que eu gostaria de deixar aqui é o seguinte: existe uma coisa nova na economia brasileira também, que não está sendo muito bem enxergada até então, mas é um processo de diversificação dos grandes grupos econômicos de capital nacional, em direção a segmentos de maior intensidade de conhecimento. Por que isso é importante do ponto de vista de transformação de uma economia? Nós somos uma economia que tem grandes, pequenas e médias empresas, tem empresas inovadoras em parques tecnológicos, em incubadoras, e elas necessitam integrar cadeias que são puxadas por empresas de capital nacional. Isso está na raiz do crescimento de muitos países que têm um mercado como o mercado brasileiro. A propriedade do capital ele é importante, porque se a empresa é de capital nacional, o encadeamento de fornecedores é de capital nacional. Se a empresa é estrangeira, os seus fornecedores são de outros países. Em determinados segmentos, isso é chave do ponto de vista do desenvolvimento. Então, esse processo de diversificação, ele é consistente e ele é diferente do que aconteceu nos anos 80, nos anos 90, no caso da economia brasileira, onde o processo de diversificação desses grupos econômicos era muito pontual, e era geralmente aproveitava algumas oportunidades de negócio e rapidamente recuava, vendendo inclusive esses ativos, muitas vezes para empresas de capital estrangeiro. Existem grandes empresas hoje que estão migrando para setores de defesa, que são de alta intensidade tecnológica, encadeando pequenas e médias empresas de parques tecnológicos importantes aqui em São José dos Campos, nessas áreas onde se aglomera empresas do setor de defesa e aeroespacial brasileira. Existem importantes empresas brasileiras que estão entrando em segmentos chaves de tecnologia para a exploração petrolífera do pré-sal, dos segmentos que ficam dentro da lâmina d'água, que chama-se subsea, e abaixo do solo do mar, que são serviços de completação de poço. Esses segmentos são chaves, para você ter uma ideia. Não deve ser fácil, eu como economista, não sou engenheiro, mas acredito que não deve ser fácil você fazer uma perfuração com 3.000 metros de lâmina d'água, mais 6 e tantos mil metros de profundidade lá embaixo do chão. As condições adversas se equivalem da chegada ao homem à lua. Vocês imaginem que isso vai gerar para a economia brasileira uma porção de tecnologias, de novos materiais e de uma capacidade grande de gerar emprego, renda e diversificação de diversos segmentos, tanto de empresas de grandes empresas como empresas de menor porte. No entanto, a entrada de empresas de grande porte brasileiras nesses segmentos faz com que você consiga encadear isso para diante. Então essa é a terceira ideia que eu gostaria de ressaltar. A quarta ideia que eu gostaria de dizer é o seguinte: há uma enorme oportunidade de negócio no caso brasileiro, que são resultantes desse processo novo, desse processo que os indicadores muito bem mostraram aí, que são em segmentos de maior intensidade de conhecimento, em segmentos que exigem, de fato, pessoas qualificadas, exigem mestres, doutores, exigem engenheiros, físicos, químicos, para empresas de todos os portes. Não é à toa que o Brasil, apesar de ser amplamente competitivo em segmentos de commodities, ele pode e deve apostar em alguns segmentos que são chaves, como segmentos de defesa e aeroespacial,
segmentos de petróleo, dentro de toda a cadeia do petróleo, segmentos como saúde, todo o complexo industrial de saúde, segmentos como TICs e diversos outros segmentos que são importantes do ponto de vista de uma economia, que é uma economia moderna, que é uma economia que o Brasil ingressa a partir do período recente com um grande mercado, com uma capacidade grande de fazer. Eu sou muito otimista com relação aos desafios que a economia brasileira tem e sou muito também otimista com relação à capacidade que o empresariado tem, capital nacional tem condições de avançar. Não existe possibilidade ou rota ou atalho alternativo para o desenvolvimento econômico. O Brasil sempre é um país que nos anos 80 e 90 sempre optou por atalhos, por caminhos mais fáceis para o desenvolvimento. Nós vamos ingressar numa etapa onde os atalhos não são mais possíveis de serem buscados. Nós precisamos investir pesadamente em tecnologia. E esse choque de investimento em inovação, ele é chave para os ganhos de produtividade que a economia brasileira precisa adquirir nos próximos anos. Nós temos, de fato, uma grande sorte do ponto de vista do Brasil, de ter descoberto reservas petrolíferas enormes. É importante que todos fiquem atentos que o Fundo Social, as estimativas mais baixas da arrecadação do Fundo Social indicam que vai ter de 2 a 3 FAT do Fundo para o Trabalhador na economia brasileira, ou seja, vai ser a nova poupança pública que vai alavancar o crescimento de médio e longo prazo para o brasileiro. O Brasil está atacando de forma importante os juros, isso traz uma nova dinâmica econômica e é possível sim ousar investir mais em tecnologia que são de pontas. E a chave desse crescimento é investimento em pessoas e em tecnologia. Eu lembro para vocês uma coisa seguinte, aquela famosa frase maldição do petróleo, que todos devem ter escutado já falar. A maldição do petróleo está associada àquelas estratégias de desenvolvimento de países que não investiram em pessoas ou em tecnologia. Eu acho que o Brasil está fazendo diferente e nós temos grandes oportunidades daqui para frente. Esses são os 4 pontos que eu gostaria de ressaltar. Eu tenho a impressão que esse tema pode dar uma boa discussão depois no portal e no blog. Eu acho que um ponto que a gente precisa levar muito em consideração é o seguinte: nós não podemos segmentar o Brasil, né? Um grupo de empresas inovadoras que surgiram por razões diversas, assim, que são minoria absoluta, e o conjunto da economia e dos setores tradicionais também. Então, o Brasil hoje tem um ponto muito relevante, né? Uma diferença fundamental dos anos 90 é que hoje nós temos agentes, nós temos peças, todas as peças para o jogo de xadrez. Nós temos recursos para pequena empresa que são volumosos. Temos a FINEP, temos associações que atuam em nível nacional, temos estrutura SEBRAE, temos estrutura CNI, temos estrutura das federações de indústria, temos o BNDES e agora o movimento empresarial pela inovação, né? Então, esse conjunto de fatores precisa ser articulado e organizado. O que falta para... Quais são os pontos centrais que eu vejo que fazem a diferença e permitem o salto? É você ter na ponta, em cidades, associações, a associação ou a cidade que conseguiu se organizar para poder receber esse conjunto de ajudas. Nós fizemos aqui um seminário de tecnologia, de inovação recentemente, pega a FAPESP, a própria FINEP. Muita reclamação que temos recursos e os empresários não vêm. Isso não é um problema isso é um problema para ser resolvido, não é? Então, por exemplo, outro dia eu estive em Araçatuba. Um grupo de jovens empresários se juntou lá no CIESP lá, querendo inovar. Empresários de vários setores, desde serviços até indústria. Se você tem a organização interna, você pode fazer um laboratório. Você pode ter, a FAPESP pode montar uma sala lá junto com a prefeitura para colocar arrumar uma bolsa para o pesquisador para fazer uma pesquisa sobre o que pode ter de ganho incremental naquelas pequenas empresas. E um ponto muito relevante, quando a gente fala da mudança da natureza da empresa, é que se você pega uma pequena empresa texto, sem nenhuma sofisticação tecnológica,
ou uma indústria de máquinas e equipamentos que tem um problema pontual lá, e consegue mostrar que um pequeno ganho incremental dá diferença, você cria a chama da inovação dali para diante na empresa. Então, eu tenho a impressão que, além do investimento em ponta, que é fundamental, em desses segmentos de ponta, o desafio é como massificar a ideia de inovação. Porque a inovação não é só a pesquisa de ponta, é a mudança do sistema de organização na fábrica, do sistema de venda, são formas cooperativas de você trabalhar a questão administrativa, né? Então, acho que o Brasil tem todas as peças para poder começar a atuar de uma forma coordenada, para fazer com que todos esses agentes aí, eles possam atuar na ponta, que é onde se juntam as empresas, seja no âmbito de uma cidade ou de uma associação. Eu lembro muitos anos atrás, o Cruz Aníbal, ele era secretário de Ciência e Tecnologia, a gente propôs uma brigada da informação. Você pega o IPT, ele faz trabalhos relevantes para pequenas empresas também, que é ciência e tecnologia, pega Sebrae, pega a FAPESP, manda o pessoal na frente de uma determinada cidade, que você mapeou antes, todos os pequenos problemas que podem estar no âmbito das empresas, faz um evento, cadastra essas empresas e trabalha uma semana intensivamente. Quer dizer, o empresário, esse é um ponto. E depois as questões macroeconômicas, que, como foi colocado agora pelo João, já começam a dar um pouco de fôlego também, e nós estamos desmascarando uma questão aí que, para enfrentar a questão do câmbio, basta ter inovação. Se você não tem fôlego para poder investir em inovação, não adianta, o câmbio te mata antes que você inove. Mas é uma bela discussão que eu acho que pode ter bons desdobramentos aí. Eu queria passar a palavra, você vai... O João ele tinha avisado antes que vai precisar sair, mas muito obrigado pela sua apresentação, e a gente continua com a discussão aí, passando o Glauco lá, né?